Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com mais uma aula remota presencial aí, né? Estamos no curso de administração, disciplina de marketing, professor Fábio Regió, e hoje, como a gente tinha comentado na última aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de marca. Então a gente viu toda essa questão dos 4Ps, entendemos toda essa questão conceitual, né, do marketing em si, e agora a gente fala um pouquinho sobre esse atributo que é muito valorizado hoje, muito mais valorizado do que era no passado. Beleza? Então hoje nós sabemos que as marcas elas dão certos diferenciais para determinados produtos existentes dentro do mercado na qual nós estamos inseridos. Vamos lá? Então aqui ninguém sabe realmente quando surgiu essa questão das marcas. Beleza? Mas o que a gente tem respostas ou tem estudos é que existiu sempre uma preocupação por parte da sociedade para diferenciar um do outro. Beleza? E isso vem desde a antiguidade, isso vem bem antes dessa questão da Revolução Industrial. Tá? Então isso acontece com uma antecedência muito maior do que a gente acaba entendendo. Então a gente tem os conceitos de marca aí, até mesmo antes dos conceitos de marketing aparecerem. Ok? Então o que a gente tem aí de diferencial, o que a gente tem de relato, é que as primeiras marcas se originaram junto a essa questão da arte. Ok? Por quê? Porque um autor, para se diferenciar do outro, ele assinava o seu quadro. E nessa assinatura eles começaram a identificar as questões correlacionadas à marca. Né? Então Da Vinci assinava de um jeito, uma outra pessoa assinava do outro, e assim vai sucessivamente dentro dessa questão. Então os exemplos estão aí, e a gente começa a identificar então que desde essa época, né, mais medieval, já existia a questão da preocupação em relação a diferenciação de um autor A por um autor B, beleza? A diferenciação de um pintor A por um pintor B, um escultor A por um escultor B. Então a gente tinha toda essa questão aí de diferenciação perante os outros. E aí o tempo evolui, lógico. Então dentro dessa questão, já nesse início, né, dessa questão da era industrial, ou dentro de todo esse processo industrial, as marcas começaram a ganhar uma certa relevância no mercado. Por quê? Porque começou a aparecer aquela questão da produção em massa. E se existia essa questão da produção em massa, várias pessoas produzindo produtos diferentes, então a marca, nessa época, ela veio com uma necessidade competitiva de mercado. Para começar aí sim a diferenciação de um produto pelo outro. Ok? E aí outro fator que a gente diz aqui, que o que ajudou a impulsionar essa questão de mercado, né, dessa questão de diferenciação de mercado relacionada à marca, foi a questão do desenvolvimento das ferrovias. Por que existe essa questão do desenvolvimento das ferrovias? Porque a gente já começou a ver que nesse período industrial começaram a se difundir, o mercado ele começou a dar uma acelerada, um aquecimento, né, e aí o que a gente viu de diferencial? Que essas ferrovias, aonde elas eram onde elas chegavam, elas eram consideradas, aí vamos colocar dessa forma, cidades com maior poder ou maior população. Então, se existia essa questão de maior população, automaticamente os produtos eles chegavam. E aí chegavam mais de um produto, vamos colocar dessa forma, e aí sim as pessoas começaram a optar pelo produto A ou pelo produto B. Beleza? Então a gente tentou entender nessa primeira parte aí o surgimento dessa questão da marca, de onde ela surgiu, como ela surgiu, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, muito antiga, se a gente for analisar, é uma coisa mais recente, beleza? Mas o que é marca então? Eu trouxe duas definições, tá? Uma da AMA, que é a Associação Americana de Marketing, onde a gente começa a entender que a marca não, ela acaba dentro dessa definição, que eu acho um pouco, vamos colocar dessa forma, um pouco ultrapassada, mas bem recente por sinal. Ela simplesmente trata algo como diferenciação de uma coisa ou de uma outra coisa, que não está errado, né? E eles vão muito mais além, sabendo que marca pode ser um nome, um termo, um símbolo, um desenho, uma combinação de todos os atributos para que você possa identificar o seu produto ou o seu serviço de um vendedor ou de uma marca ou de um produto ou de uma empresa para outra, beleza? Dos seus concorrentes entre si. Ela foi criada em 1960, a definição da AMA, vamos lembrar, Associação Americana de Marketing, mas, perdão, ela para mim ela tem um certo delay, vamos dizer assim, do que está acontecendo no mercado, tá? Como eu falo para vocês, eu acho ela
não muda nada, porque ela está muito simples, vamos colocar assim, e relata muito bem o que é marca, mas como eu disse para vocês, ela está um pouco ultrapassada na minha visão. Por quê? Porque eu conheci essa autora aqui brasileira chamada Clotilde Pérez há um tempinho atrás, né? E a Clotilde Pérez para mim trabalha a melhor definição de marketing existente dentro do mercado hoje, né? Academicamente falando. Então, o que a Clotilde Pérez fala? Ela busca um pouco essa questão do que o Kotler, vamos colocar assim, do que a AMA trabalha, que é pensar nessa diferenciação de uma marca para outra, através de um símbolo, através de uma, vamos colocar assim, de uma letra, de um número, de um desenho, mas a gente tem aqui, ó, a questão afetiva muito bem elaborada, ou muito bem presente dentro dos dias de hoje. Por quê? Porque a partir dessa definição, eu comecei a relatar e comecei a pensar que nós, como consumidores, nós temos certas ligações com determinadas marcas existentes dentro do mercado. Beleza? Por quê? Porque talvez já venha uma herança dos seus antepassados, seus avós, dos seus talvez bisavós que foram passados para os seus pais, e essa herança foi passada para você. Então você tem certas ligações com determinadas marcas estabelecidas no mercado e continua comprando, né? E esse afetivo é tão grande que você chega a ser quase que um advogado de marca. Você defende essa marca em todos os aspectos, tá? Então essa para mim é a melhor definição do que eu acredito, do que eu trabalho em relação à marca, tá? O que mais a gente tem aí? Dentro dessa questão aí, nós temos o nível de significado de marca. Então o que acontece? Baseado em todo esse contexto, né, não só da AMA, mas da Clotilde Pérez, nós conseguimos entender que nós vendemos benefícios. Qualquer produto hoje dentro do mercado, ele vai atender uma necessidade, um desejo, mas ele vai gerar um benefício aí para o seu consumidor. Lembra que existe poder de troca ali, né? Então a marca ela que está sendo criada, a marca que talvez você está trabalhando, que você deseja colocar no mercado, ela tem que estar associada a esse benefício. Tá? Não necessariamente as características físicas do produto ou do serviço que você está prestando, principalmente, né, no caso do produto aqui, mas ao benefício que você está entregando. Uma boate é diversão, uma loja o produto que ela está sendo ofertado, e assim vai. Beleza? Então quando a gente se refere à marca, quase sempre na nossa cabeça a gente vai lembrar da empresa do seu produto, mas existem conceitos e julgamentos na qual nós estabelecemos perante essas empresas. Por isso a gente sempre diz o seguinte, que a marca ela tem uma personalidade e dependendo da personalidade ela é muito forte. Essa personalidade ela tem que estar em conjunto ou trabalhar, vamos dizer assim, em sintonia com os produtos na qual a empresa representa ou os produtos na qual a sua empresa está ofertando, tá? Por isso que eu falo que aqui nós temos sentimentos à marca. Eu acho que não é de segredo de ninguém aí, a gente já teve várias aulas. Você sabe que eu tenho uma certa aversão ao McDonald's. Então, tudo que é produzido pelo McDonald's, para mim, eu tenho um conceito negativo. Diferente aí, talvez, de vocês que tenham certos conceitos positivos correlacionados a ele. Ok? Quais são os tipos de marca, então, que a gente tem no mercado? A gente tem um que nós chamamos de nome de marca, que é algo que você pode pronunciar. E a gente colocou um exemplo de uma Petrobras, com a Volkswagen, e no caso aqui a Shell. Você pronuncia essa questão. Mas eu posso utilizar aqui também um símbolo, que é uma representação gráfica, ou fazer uma utilização dos dois. Olha lá, você consegue fazer uma leitura desses três símbolos. Você tanto lê a Petrobras, quanto você lê a Volkswagen, como você lê aí o símbolo da Shell, a conchinha. Beleza? Então a gente faz essa ligação e nós conseguimos trabalhar essa questão tanto de simbologia quanto de parte escrita. Vale a pena talvez a gente colocar as duas juntas? Vale, para no futuro você começar a trabalhar uma coisa mais diferenciada, como a própria Nike fez. Simplesmente era escrito Nike, com o passar do tempo o Smosh, o símbolo dela, ela foi agregando aí, foi entrando, né, em todo esse conceito. Beleza? E aí, para tudo isso acontecer, você tem que tomar algumas decisões. E essa decisão correlacionada à marca, ela vai te ajudar a ter certo caminho ou definir certos futuros para a sua empresa. Então você vai ter duas definições, né? Ou você utiliza uma marca, ou você não utiliza a sua marca ou uma marca numa linha de produto, beleza? Então para cada decisão ou estratégia que você toma nesse caso, vai existir, lógico, uma questão relacionada ao mercado. O mercado ele vai, ou melhor, mudando
ele vai agir de uma forma diferenciada, ok? Então vamos tentar entender aqui um pouquinho. O que aconteceria, a gente parte isso para uma pergunta para vocês entenderem, se vocês optassem a não utilizar a marca em seus produtos? Vamos pensar aí, o que aconteceria? Né? E aí a gente tem uma resposta para isso, mercadologicamente falando. A não utilização dessa marca em produto ou em serviço levaria a uma estratégia que a gente diz aqui chamada de marca genérica ou de serviço genérico. Né? O seu produto é um produto commodity, parecendo com os demais, ou seja, a gente vem em encontro aqui a tudo que a AMA diz no início, lá do que nós vimos, né? Em tudo aquilo que ele foi dito, que se você não utilizasse uma marca como diferenciação do seu produto, do seu serviço, você seria algo comum. Então eu como consumidor final, ou nós como consumidores finais, a gente não ia ter diferenciação nenhuma de A para B. Ia ser uma coisa única. Vamos citar um exemplo aleatório aqui. O seu celular ia ser simplesmente um celular. Não ia existir um celular da marca A ou da marca B. Por exemplo, um iPhone e um Samsung. Ok? Mas e se você resolve, vamos dizer assim, optar por marca dentro do seu produto? Aí a gente começa a entender, né, que aqui existem algumas vantagens. Se no primeiro passo a gente não tinha tantos custos opcionais, aqui eu já tenho. Porque você vai ter que trabalhar a comunicação, você vai ter que trabalhar toda essa questão da criação da logo, a criação de onde ela vai ser imposta e uma série de outros fatores. Mas isso leva em consideração alguns pontos de vista que a gente tem aqui. E isso traz vantagem de mercado para você. Por exemplo, dentro dessa visão que nós consumidores temos ou que o consumidor tem. E o Piato, que é um autor aí que trabalha a marca, ele traz essa seguinte colocação. Primeiro, quando você opta em trabalhar com questão de marca. A marca, ela vai identificar a origem do produto, né? E se ela tem uma identificação de produto, automaticamente ela protege o seu consumidor contra determinadas fraudes, vamos colocar assim. Ou protege o consumidor, deixando ele claro que esse produto não é um produto ruim. E assim vai sucessivamente. Segundo, a marca facilita a compra, e se facilita a compra, reduz tempo. Né? Lógico, nesse momento que a gente está vivenciando, nós estamos parados, vamos dizer assim, todos estão de quarentena. Mas imagina se a gente estivesse num ciclo comum, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, da loucura na qual nós vivenciamos. Né? O que iria acontecer? Nesse caso aqui, a gente ia reduzir o tempo de compra, porque eu já conheço o produto, já conheço a marca que ele representa, e eu já vou direto e compro. Vamos relembrar que ano passado, um dos atributos mais, vamos dizer assim, caros que existiam no mercado era o tempo. Né? Quem tinha tempo de fazer um monte de coisa conseguia ter um diferencial perante os demais. E o terceiro aqui, você comprando determinadas marcas existentes no mercado, ela te oferta ou te ofertará status diferenciados perante os demais ou perante as demais pessoas na qual utilizam outras marcas, né, diferentes da que você utiliza. Vamos pensar? Quem tem uma caneta Montblanc, quem tem um iPhone, quem tem uma Ferrari, quem usa uma determinada calça, por exemplo, Levi's, né? Ou usa, sei lá, uma determinada marca como Dolce & Gabbana e assim vai indo. Então essa pessoa, quando ela vem, troca ideia com outra, ela tem um diferencial de status perante as marcas que ela fez a opção de uso. Tá? Mas aí para a gente começar a pensar numa finalização desse áudio aqui, dessa conversa remota. As marcas precisam morrer? Sim ou não? Né? A gente sempre diz que não, a marca não precisa morrer, mas ela morre aqui, ó, devido à má gestão ou devido aqui a alguma rejeição de algumas marcas existentes dentro do mercado, através da globalização. Tá? Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver aqui, ó, de marcas que são aí centenárias e que estão no mercado até hoje. Por exemplo, a primeira aqui, ó, 1526, que é a Beretta. A Beretta fabrica arma, ela fabricava arma desde o início dos papas lá. Vamos colocar assim, onde não existia quase nem a pólvora. Ela fabricava lança e espada e está no mercado até hoje. Tá? A Schweppes, 1785, hoje pertencente à Coca-Cola, mas está aí no mercado. Pimentinha Tabasco, 1876. Né? Todo mundo acha que ela é mexicana, mas ela é americana. E esse tipo de pimenta que é feita Tabasco, ela só dá na Califórnia, lá perto do México, nos Estados Unidos. Tem a primeira calça jeans aqui, ó, criado pela família Levis, 1885, até hoje no mercado. E a Coca-Cola aí, ó, todos os dias talvez nós consumimos, ou toda semana a gente consome um produto da Coca, desde 1886 no mercado. Né? Então o que essas marcas têm em comum? Além da sua participação efetiva no mercado até hoje, essas marcas não morreram e são centenárias.
ok? Isso em nível global. Em nível de Brasil, a gente tem aqui, ó, cerveja Boêmia, consumida até hoje, 1853, está uma logo aqui para vocês verem. Eu acho muito interessante essas logos, né? Tem a cerveja Brahma, desde 1888 sendo produzida e está no mercado até hoje. A cerveja Antártica, desde 1889 sendo produzida até hoje. Olha que interessante o cartaz, todo mundo conseguiu enxergar aqui, ó. Só vende dinheiro, né? A gente nem tinha ainda essa questão do crédito e assim vai sucessivamente. E aí a gente tem uma propaganda muito interessante aqui do Dermite da Guia, algo que funciona até hoje, né? Pegando, já que a gente acabou de falar em promoção, você usar um garoto propaganda para vender o seu produto. E aí ele fala aqui sobre o antisséptico Granado, desde 1903, vendido no mercado até hoje, com as mesmas características de embalagem, tá? Então o que a gente começa a pensar aqui, a marca precisa morrer? Não, ela só tem que ser muito bem administrada. Se ela for muito bem administrada, que a gente consegue ter resultados no mercado, como a gente viu aqui, ó, nesses dois últimos slides. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então nós encerramos aqui nossa conversa nessa aula remota e a gente se encontra no nosso horário de aula, sempre lembrando, na live que nós fazemos. Então amanhã, quarta-feira, né, ou perdão, hoje na quarta-feira, a gente já começa a trocar uma ideia no segundo horário de uma forma mais não presencialmente, mas uma forma quando a gente consegue se encontrar aí. Fechou? Abraço a todos e até a próxima.